Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento, um manto de paz, tecido com fios de luz divina, desça sobre o seu lar, cobrindo cada cômodo, cada coração, cada vida que habita debaixo do seu teto. Que o selo do Espírito Santo seja impresso sobre a sua porta, declarando que este é um território consagrado ao Senhor, um lugar de refúgio, segurança e amor, onde o mal não pode entrar e a discórdia não pode permanecer. Nós te recebemos em nome de Jesus neste espaço sagrado de oração, um santuário que construímos juntos, não com paredes de pedra, mas com a fé dos nossos corações unidos. Neste momento, em unidade de fé, nós nos levantamos como um exército de intercessores pela sua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem todo o poder nos céus e na terra, nós nos posicionamos na brecha pela sua família. Nós usamos a autoridade que nos foi concedida e declaramos que a sua casa é propriedade exclusiva do Senhor. Nós quebramos agora toda maldição erária, todo padrão de fracasso, de vício, de enfermidade e de divórcio que possa ter sido passado de geração em geração. Nós cancelamos, pelo poder do sangue de Jesus, toda palavra de derrota, de humilhação e de divisão que foi lançada contra o seu lar, seja por inveja, por maldade ou por ignorância. Nós declaramos que essas palavras caem por terra, sem poder e sem efeito. Nós ordenamos que todo espírito de contenda, de rebeldia, de amargura, de confusão mental e de miséria que tentou se infiltrar na harmonia da sua família, se retire agora. Em nome de Jesus, nós comandamos que as fortalezas da escuridão que cercam os seus filhos sejam derrubadas. Nós cobrimos a mente, o coração e o corpo de cada membro da sua família com o sangue precioso do Cordeiro, criando uma barreira de proteção intransponível. Nós proclamamos a vitória de Cristo na cruz sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre as suas finanças e sobre a sua saúde. A sua família não é uma família de derrota, mas uma linhagem de vencedores em Cristo Jesus. Agora, meus amados, vamos acalmar o nosso coração. Depois de batalharmos no mundo espiritual, vamos repousar na verdade da palavra de Deus. Quero convidá-los a entrar comigo em uma das mais belas e tocantes histórias de toda a Escritura, uma história que é o retrato do coração de Deus por cada uma de nossas famílias. É a história que Jesus contou, conhecida como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a história do pai de amor inesgotável, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Imagine a cena. Um pai, já com seus cabelos brancos, dono de terras e de muitos servos, tem 2 filhos. O mais novo, impaciente e sentindo-se autossuficiente, chega para o pai e faz o pedido mais doloroso que um filho poderia fazer. Pai, quero a minha parte da herança. Em sua cultura, isso era o mesmo que dizer: Pai, para mim, você já está morto. Eu só quero o que é meu. Conseguem sentir a faca que atravessou o coração daquele pai? Mesmo assim, com uma dor silenciosa, ele divide seus bens e entrega a parte do filho. Ele o deixa ir. O jovem parte para uma terra distante, sentindo-se livre, poderoso. E ali, ele esbanja tudo o que recebeu.
Gasta com festas, com prazeres momentâneos, com amizades que só duraram enquanto o seu dinheiro durou. Quando o último centavo se foi, veio uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Aquele que antes era filho de um homem rico, agora se vê desesperado, com fome, a ponto de desejar comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Ninguém lhe dava nada. Foi no fundo do poço, no chiqueiro, sentindo o cheiro da imundície e da sua própria miséria, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, morria de fome. E ele toma uma decisão. Ele ensaia um discurso. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Enquanto isso, o que fazia o pai? A Bíblia nos dá uma pista comovente. Ela diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai não estava distraído. Todos os dias, ele subia ao ponto mais alto de sua propriedade e olhava para a estrada. Ele esperava. Ele ansiava. Ele nunca perdeu a esperança. E quando ele vê a silhueta familiar, suja, magra, cambaleante, ele não espera. Ele corre. Um homem de sua posição não corria. É indigno. Mas o amor de um pai não se importa com a dignidade, ele se importa com o filho. Ele não deixou o filho terminar o discurso ensaiado. Ele o abraçou, o beijou, e o cheiro do chiqueiro se misturou com as lágrimas do pai. E ele ordena aos servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A festa da restauração começou. Desta história, o coração de Deus pulsa com lições para a sua família. A primeira lição é que o amor de Deus nunca desiste da sua casa. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho que se distanciou, que tomou decisões erradas, que está perdido no chiqueiro deste mundo. Eu quero que você saiba que o Pai Celestial, assim como aquele pai da parábola, está na varanda do céu, olhando a estrada, esperando pelo retorno do seu filho, da sua filha. O seu amor não diminui com a distância, nem se apaga com os erros. Ele continua sendo pai. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Não importa quão longe um membro da sua família tenha ido, não importa quão sujo ele se sinta, não importa o quão indigno ele se ache. Um momento de cair em si, um passo de arrependimento na direção do Pai, é tudo o que é preciso para que o céu inteiro entre em festa. A sua oração, como pai e mãe, pode ser o catalisador para esse momento de lucidez na vida do seu filho. E a terceira lição, talvez a mais crucial para a unidade familiar, é o poder do perdão para a restauração. O pai não pediu explicações. Ele não disse "eu te avisei". Ele não impôs um período de provação. Ele simplesmente correu, abraçou e celebrou.
Quantas famílias estão quebradas hoje, não pela ofensa em si, mas pela falta de um perdão que corre ao encontro, que não guarda rancor, que restaura a dignidade do ofensor. Será que estamos dispostos a oferecer esse tipo de perdão radical dentro do nosso próprio lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos? Esta figura do pai que espera, protege e restaura é a mesma que encontramos nas palavras poderosas dos Salmos. O Salmo 91 é a promessa de proteção deste Pai Celestial para os seus filhos que decidem habitar sob suas asas. É um escudo de fé para sua casa. E o Salmo 23 é a certeza do seu cuidado, da sua provisão e da sua guia, mesmo quando andamos por vales escuros. Ele é o pastor da sua família. Por isso, eu te convido agora a fechar os seus olhos, se puder. Respire fundo. Deixe de lado as preocupações por um instante e receba estas palavras não como uma simples leitura, mas como um decreto de Deus sobre a sua vida e a sua família. Vamos proclamar juntos a proteção do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente como os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, com a imagem deste Pai amoroso em nossa mente e com a promessa do Salmo 91 em nosso coração, nós agora nos unimos em um só espírito para orar por cada família representada aqui. Senhor, nós clamamos por cada filho e filha que, como o pródigo, se afastou do lar, da fé, dos princípios. Onde quer que eles estejam agora, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo os visite. Provoca neles um cair em si. Traz à memória deles o amor do lar, a segurança dos Teus braços. Nós os cobrimos com as nossas orações e declaramos que o caminho de volta para casa está aberto e iluminado pela Tua graça. Nós oramos, Pai, pela restauração dos casamentos. Onde o amor se esfriou, acende a chama novamente. Onde a comunicação foi quebrada, reconstrói as pontes.
onde a ferida da traição e da amargura criou um abismo, derrama o teu bálsamo de cura e o milagre do perdão. Que cada casal aqui possa experimentar a alegria da reconciliação e da unidade em Ti. Nós oramos pela harmonia entre os membros da família. Cura as relações quebradas entre pais e filhos, entre irmãos. Remove todo espírito de ciúme, de competição e de ressentimento, como o que vemos no irmão mais velho da parábola. Que o teu amor que une seja mais forte do que qualquer diferença. E como o Senhor é o nosso pastor, nós declaramos que nada faltará em nossos lares. Abre as portas financeiras, Senhor. Multiplica o pão em nossas mesas. Provê o emprego para os desempregados. Traz a paz em meio às dívidas. Que cada família aqui experimente a Tua provisão sobrenatural. E por fim, Pai, estendemos a Tua mão curadora sobre todo o corpo enfermo, sobre toda a mente ansiosa e deprimida, sobre todo o coração quebrado dentro destas famílias. Que a Tua virtude de cura flua agora, trazendo saúde, paz e inteireza de espírito para cada um. Eu quero te convidar agora a escrever o nome da sua família nos comentários. Escreva o seu pedido de oração específico. Nós vamos apresentar cada um deles diante do altar do Senhor como uma comunidade de fé, que acra no poder de um Pai que ouve e responde. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a certeza da proteção de Deus, prometida no Salmo 91, seja a sua fortaleza e o seu descanso. E que o amor restaurador do Pai, que correu ao encontro do Filho pródigo, te alcance onde quer que você esteja e traga a cura, a unidade e a esperança de volta para o seio da sua família. Receba esta bênção não como um fim, mas como o começo de um novo tempo para o seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.